Hoje a gente veio aqui no consultório do Dr. Rodrigo Novaes do Canto para falar um pouco sobre o que é viver bem, o ponto de vista de um cirurgião plástico, o que realmente para o senhor é viver bem. Para mim, o conceito de viver bem é mais amplo do que só o enfoque da cirurgia plástica. Eu acho que viver bem primeiro nós nos sentirmos bem. Então isso inclui estado de espírito, inclui estado físico e as emoções. Então eu acho que conseguir viver o máximo possível os momentos difíceis com leveza. Eu acho que você sempre conseguir, dentro das suas obrigações, da sua profissão ou do seu ambiente familiar, dos seus atributos familiares, você ter um tempo para você exercer aquilo que você gosta, seja um hobby, seja atividade física, esporte para quem curte atividade física, viagem. Eu acho que a gente tem que preencher o máximo possível o nosso tempo livre com atividades que nos dê prazer. É provado pela ciência que essas atividades prazerosas, elas liberam substâncias químicas no nosso cérebro que funcionam como estimulantes. Então, no caso do esporte, a endorfina, no caso de outras emoções agradáveis, serotonina. Então, nós temos outras liberações de substâncias que vão causar essas descargas de felicidade e de prazer. Então, eu acho que viver bem é a gente buscar esses elementos químicos nessas atividades triviais, cotidianas que a gente consiga fazer. Com certeza, a gente tem que ir buscando essas reações químicas que o corpo vai sinalizando, né? Mas especificamente na sua área, cirurgia plástica. E me parece que o Brasil é um dos recordistas em cirurgia plástica. Isso, o Brasil é o segundo país do mundo em números absolutos de cirurgia plástica. A gente está atrás dos Estados Unidos. Uhum. Então, isso tem muito a ver com a explosão da cirurgia plástica, com a acessibilidade da cirurgia plástica, que ficou mais acessível a todos. Se a gente remontar há 30 anos no tempo, na década de 70, começo da década de 80, a cirurgia plástica era uma coisa muito cara, inacessível, era para a grande maioria da população. Hoje ela é mais factível, aumentou o número de cirurgiões plásticos. Isso também fez com que chegassem aos pacientes, às pessoas, à mídia, mais informações e fossem derrubados alguns mitos. Então foi desmistificado muita coisa. Óbvio, eu não sou favorável à cirurgia plástica no atacado. Como eu não sou favorável a nada no atacado, fazer por fazer porque é moda, isso tudo eu acho que não leva a nada. As mulheres, via de regra, que são as maiorias das pessoas que fazem cirurgia plástica. Ainda assim, mas isso vem mudando. E quanto mais, me parece também que eles estão fazendo cada vez mais cedo cirurgia plástica, onde não existe uma certa filtragem pelo médico, que não orienta, que ainda não é necessário. Então, atendendo a pessoa que realmente querer fazer a cirurgia plástica, me parece que quanto mais jovem, as pessoas mais jovens estão vindo mais aos consultórios. Existe uma idade mínima necessária para que você faça uma intervenção cirúrgica, quando ainda nem é tão necessário ser feita? Dentro da cirurgia plástica, nós cirurgiões realizamos inúmeros procedimentos. Então, para cada tipo de procedimento tem uma idade, uma frequência, um sexo predominante. Então, se a gente for pensar em cirurgias de orelhas em abano, aquelas crianças com orelhas proeminentes, a idade ideal para fazer essa cirurgia é em torno de 6 a 7 anos. Aí sim, porque é a idade que a criança começa a ser incomodada na escola, que ela sofre o bullying, que às vezes os pais nem percebem, a criança pede para mudar de escola e quando vai aprofundar a investigação está ocorrendo alguma perseguição à criança nesse sentido. Não pode ser feito antes, que a orelha ela tem uma fase de crescimento exponencial que é até os 6 a 7 anos, então a gente tem que esperar essa fase para operar. Da parte do corpo, da parte do corpo. Vai mexer. Em adolescentes, assim, rosto, se a gente for pensar em rosto como sinais de envelhecimento, aí sim a gente vai abordar esse paciente mais adiante, né? Tá. Nós costumamos realizar as primeiras intervenções
a partir dos 35, 38 anos. Não existe uma data Sim. cronológica para isso, existem sinais. Então, e assim que aparece, quando a gente filtra e o paciente se queixa, existem pequenas coisas, pequenos procedimentos que a gente pode fazer. Seja uma cirurgia de pálpebra conservadora para retirar um excesso de bolsas ou para algum excesso de pele. E aí depois, pensando na face, a partir dos 42, 43 anos, dependendo de família, envelhecimento, aí um mini lifting, a parte genética sim, a história familiar, e isso tudo vai variar um pouco de acordo com a paciente. A cirurgia, no meu caso, a cirurgia plástica, ela é boa para resolver problemas objetivos. Se realmente tem alguma coisa que a gente consegue contribuir e melhorar, que está incomodando o paciente, ótimo, vamos fazer. Mas não achar que isso vai redundar numa corrente de felicidade, que vai retomar a vida, que vai trazer o marido, a namorada que mudaram, ficaram desinteressados. Isso melhora a autoestima, mas ela não vem com o compromisso de uma solução de um problema. Já salvou algum casamento?